falando em fundos grandes, robustos e diversificados, né, a gente tem a notícia envolvendo o Kinea Renda Imobiliária, o KNRI11, né, que fechou um contrato de locação para ocupação integral da torre cooperativa do edifício BioSquare, empreendimento ainda em construção no coração ali de Pinheiros, né, Carlos, em São Paulo. E o que eu queria saber de você, Carlos, o que você pode comentar. A gente sabe que, né, você não pode entrar nos detalhes ainda da negociação, mas o que você pode trazer ali para a audiência que nos assiste, né, sobre esse acordo. Primeiro que acho que foi acho que para o mercado espetacular e para o fundo também. Faz muito tempo que a gente não vê um prédio de escritório ser pré-locado, né? Isso, se eu não estou errado aqui, acho que as últimas grandes pré-locações de coisa em construção foi ali 2010, 2012, edifícios na Faria Lima, que você tinha empresas que precisavam de 4, 5, 10 mil metros quadrados consecutivos e não conseguia encontrar. Então, você um ano e meio antes do prédio ficar pronto, você começava a alocar os andares para garantir. Então, a gente vê alguns prédios fazendo isso, mas desde então a gente não teve mais. E esse tamanho de locação, a gente tem, acho que uma conta aqui, nos últimos 20 anos, acho que foi a segunda maior, e essa maior que eu estou fazendo referência foi de 2011, se eu não estou enganado aqui. Então, realmente foi uma alocação bastante grande. No dia que a gente puder falar o nome do inquilino, que hoje a gente tem um acordo de confidencialidade, empresa super sólida, assim, foi um processo longo, mas acho que ela demonstra algumas coisas importantes para o nosso mercado aqui. Então, primeiro, já não tem tanta disponibilidade de prédio se eu for um grande inquilino. Acho que isso é uma informação bem importante, porque eu acho que tem uma série de empresas que ainda estão aí na dúvida se está na hora de fazer o movimento. Eu acho que esses processos, eles sinalizam que o mercado está mais escasso, aonde eu quero estar. Eu quero estar mais longe, eu consigo ter prédios grandes, mas nos lugares que eu estou ou que eu gostaria de estar, já não tem tanta disponibilidade. E o BioSquare foi exatamente isso que aconteceu. É uma empresa que queria estar aqui razoavelmente perto da Faria Lima, só que Faria Lima hoje você tem preços muito altos, assim. Acho que Pinheiros é uma área que a gente gosta, a gente já tem ativos naquela região. É uma região líquida, do ponto de vista de logística urbana, ela é melhor até que a Faria Lima, você tem metrô, o caso do nosso prédio, inclusive, tem um metrô na frente, eu acho que isso foi um fator de diferenciação do prédio. Laje grande, 2 mil metros quadrados, assim, porque, na verdade, se você não considerar Pinheiros hoje, a outra região de São Paulo que você consegue atender num preço razoável é Chucre e Zaidan, que a gente tem ativos na região, também está vendo um processo de enxugamento da vacância, assim. Então, acho que foi espetacular, a gente está super animado, o prédio ainda vai ser entregue daqui mais ou menos um ano, primeiro tri do ano que vem, e a gente já sai com ele totalmente locado. Acho que é positivo para a região, uma região que a gente está vendo uma demanda maior, e eu acho que vai ter mais empresas considerando Pinheiros como uma opção interessante para alocar. Tem mais prédio boutique de área menor, mas tem algumas coisas bacanas para virem também aí no tempo. Faria Lima vai continuar caro, né? A gente não consegue mesmo, vai ter um potencial leilão de CEPAC, até sair, aprovar projeto, construir, e nos custos que vão ser projetos, você tem que alugar caro para essa conta fechar, e demora. Então, acho que é bem positivo para a indústria como um todo. Ano passado foi o melhor ano depois da pandemia de absorção líquida de escritórios em São Paulo. A gente acha que 25 promete. Tem uma questão aí do segundo semestre, se a economia ficar um pouco mais lenta, talvez isso pode fazer com que as empresas posterguem um pouco a decisão, mas acho que esses movimentos, XP mesmo fez uma alocação grande ali na região da Chucre, está mostrando que esse grande inquilino que toma 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil metros, começou a se movimentar, e aí quando ele entra no mercado, ele realmente enxuga muito rápido a vacância. É super positivo, a gente está muito animado aqui com a notícia. Assim. Concordo, é uma excelente notícia, demonstra muito da qualidade de gestão de vocês, deixo aqui inclusive meu parabéns ali, mas também algo que chama atenção, que é a perspectiva positiva para o mercado de lajes corporativas aqui da região. Né, professor? Eu não sei se você concorda comigo, mas pessoalmente, assim, olhando os últimos anos, lembrar de pré-locações nesse tamanho, só galpões logísticos, né? Então, em lajes corporativas realmente chama atenção, e queria a sua opinião também sobre esse acordo, professor. Muito bem, primeiro realmente parabenizar o Carlos e o time, né? A gente conhece bem o time da Kinea lá, são muito atuantes comercialmente. Aliás, uma das maiores vantagens que eu vejo na Kinea é ter um time interno, né, comercial. Isso ajuda muito
na definição da estratégia e na atuação. Então, por isso que se a gente pega os relatórios do Kinea, é muito comum a gente ver novas locações recorrentes. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? Mas, realmente, Marcos, você colocou um ponto interessantíssimo e o Carlos ratificou aí, dizendo que na história moderna dos fundos imobiliários, porque o Carlos cita 2011, né? 2011 o IFIX estava nascendo. Então, assim, podemos quase que inferir com um grau de certeza bastante elevado que do IFIX para cá foi a maior locação corporativa aí, recente. Até quando eu fiz uma live para comentar sobre esse fato relevante, eu até falei, olha, se a gente voltar muito no tempo, a gente vai daquelas locações, daqueles fundos monoativos lá do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, mas foi uma outra época, uma outra circunstância. Mas da história moderna, essa locação realmente chama atenção. Mas eu queria fazer um contraponto, se o Carlos e o Marcos me permitem. Eu quero fazer um contraponto para aproveitar aqui a presença do Carlos, né, que tem um conhecimento vasto não só do mercado imobiliário, como da própria tese da Kinea, que eu sei que ele gosta muito, e eu aprendi essa palavra com ele lá no passado, que é a irreplicabilidade dos ativos, né? Ele valoriza muito os imóveis do KNRI, do portfólio, pela sua irreplicabilidade, ou seja, não são imóveis fáceis de serem construídos. Então, eles têm realmente uma atenção e um carinho muito especial aos imóveis. Mas agora eu queria trazer um pouco de pragmatismo para a nossa conversa aqui, Carlos, me permita. Né? Vocês, por exemplo, hoje, quando pegamos o relatório, um relatório muito, muito bonito ali do ponto de vista de locação, de distribuição de área ocupada. Mas, sendo muito específico aqui, quando a gente olha para Rio de Janeiro, né, considerando aí o Lagoa Corporate, o próprio Botafogo e o Buenos Aires, né, o Lagoa com quase 20% de vacância, o Botafogo com 43%, e o Buenos Aires, né, que é lá no centro do Rio de Janeiro, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, com 92% de vacância. Eu queria ser bem específico com esses ativos, falando de novo de Rio de Janeiro. Você vê espaço, que são ativos antigos no portfólio, que de repente poderiam ser vendidos com ganho de capital. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que a belíssima notícia do B-Square, fantástico, eu acho que denota essa pujança, até do próprio PIB Sumaré, que é um galpão logístico, que também vocês tiveram uma vacância, mas eu tenho convicção que vocês vão conseguir reposicioná-los até de uma maneira melhor do que está hoje, em condições melhores que está hoje. Mas esses ativos específicos do Rio de Janeiro, né, embora eu acho que a qualidade do Lagoa é indiscutível, a qualidade do Botafogo também, né, a localização. Mas o que você tem para nos dizer sobre essa pauta específica corporativa Rio de Janeiro? Bacana. Vou fazer só um comentário breve antes da gente mudar para o Rio. Lembrar que time super importante. Você me perguntar assim, o que fez diferença nesse processo? Um time muito especializado aqui. Eu não fiz conversa nenhuma com esse inquilino, foi um time de pessoas lá que fazem isso o dia inteiro, técnicas, então isso faz diferença. Então, se vocês me perguntarem o que ajuda a antecipar e ter gente muito focada, porque a gente está fazendo várias coisas, né? Então, acho que isso ajuda. E lembrar do nosso parceiro, esse não é um ativo 100% da Kinea, tem a GD8 lá, que foi a pessoa que montou o projeto, então acho que é super importante também lembrar deles aqui, que é importante, eles ainda têm uma participação importante no prédio e fizeram essa caminhada com a gente aqui. Vamos falar de Rio de Janeiro, assim. Rio de Janeiro é um mercado que não tem a liquidez e o tamanho de São Paulo, ele sofreu bastante, né? Primeiro você teve lá atrás evento do setor de oil and gas, né? Então Petrobras reduzindo muita exposição, depois você teve a questão da pandemia e tal. Mas o ano passado foi um ano melhor, assim. A gente fechou lá no Rio, que fazia tempo que a gente não assinava novos contratos, uns 4 mil metros quadrados. Então, assim, Botafogo, a gente reduziu pela metade o BTC do que a gente tinha de disponibilidade. E eu acho que a gente continua tendo movimento. O que a gente fez de diferente lá? A gente resolveu picar a laje, que era uma laje que a gente achava que não funcionava muito bem, mas tinha uma demanda. A gente resolveu fazer um primeiro teste de dividir a laje. E, de novo, é a turma de locação falando, tem demanda, vale investir e tudo mais. A gente fez isso. Isso aumentou a liquidez do ativo e a gente fechou vários contratos no BTC. Esse é um ativo que eu acho que ele vai ainda dar notícia positiva no curto prazo. E falando um pouquinho da cidade, antes de eu falar dos ativos específicos, o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro é Zona Sul indo bem, se destacando, centro da cidade mais difícil. E aí quando eu olho os nossos ativos, de novo, eu acho que Botafogo vai bem, é um produto que está do lado do metrô, uma laje boa, você consegue fazer um layout bacana. Estava muito parado, mas a gente está vendo uma nova movimentação. Então, eu acho que Botafogo a gente vai ser positivo aqui a redução de vacância. Lagoa é um ativo mais caro,
que eu estou sempre tentando convencer o pessoal da Zona Sul mais core ali, que é Leblon e Ipanema, a mudar, porque os prédios são ruins e o aluguel é caríssimo, é preço de Faria Lima, mas um prédio muito, muito antigo. O desafio é o cara falar, putz, mas eu vou trabalhar a pé, Lagoa já tem que ir de carro, de bicicleta, eu tô do outro lado e tal. Ali a gente tem visto, tem algumas demandas, mas é uma demanda mais lenta de processo de tomada de decisão. Lá a gente tem mais ou menos umas 2 lajes disponíveis no total, se eu não estou aqui enganado. A gente vem trabalhando, lá está mais lento mesmo, mas eu acho que esse movimento de volta do escritório deveria ajudar um prédio que nem o Lagoa, porque ele tem características muito específicas, uma localização interessante, vista para a Lagoa, que acho que é importante considerar na conta, e uma laje grande, uma laje de mais de 900 metros quadrados, que você não tem muito esse tipo de produto naquela região do Rio, e a gente vê uma certa saída de algumas áreas do centro do Rio de Janeiro para a Zona Sul. E aí, de novo, Zona Sul, Leblon e Praia, muito caro, é difícil fechar essa equação, e se eu for uma empresa grande, eu não tenho prédio de laje grande, então Botafogo passa a ser a grande opção. A gente tem num outro fundo, um outro prédio ali na Orla, que é o SEB, o antigo KM aí, para quem mais do mercado, é um prédio que tem uma liquidez que a gente também tem meio andar ali de vacância. Então, eu vejo na margem o Rio melhorando. Acho que o nosso grande desafio de verdade é o Buenos Aires, porque aí realmente você tem demanda muito, muito baixa, a gente está tentando ser criativo. O zoneamento do Rio ele é muito restritivo para você migrar muito atividades, então quando você fala educação, saúde, dependendo de onde você está, o zoneamento não te permite fazer algumas atividades, mas a gente vem tentando pensar fora da caixa para dar uma solução para o Buenos Aires. Ele é pequeno dentro do fundo, mas não importa, a gente precisa encontrar um caminho para ele, assim, acho que esse é o nosso maior desafio. A gente está muito focado hoje em extrair o máximo de BTC e Lagoa, porque aí o zero eu reduzo mais ainda essa vacância, e vacância é uma coisa ruim, porque além de você não ter receita, você tem a despesa de ter o prédio vazio. Então, e a gente, no Rio de Janeiro, a gente tem uma pessoa específica que fica no Rio de Janeiro, isso é importante, ele acompanha todas as nossas visitas, volta para aquela história do time, a gente acha que isso faz diferença, e a gente tem feito essas estratégias diferentes, que acho que foi o caso do BTC, se mostrou muito acertado, a gente bateu muito que tinha que ser andar inteiro, quando a gente dividiu, a gente trouxe liquidez, no final o cara começava falando de meia, e às vezes teve casos que tomou uma área inteira, mas ele, na hora de aprovar no budget, ele falava, não passa, meio passa, quando chegou perto da obra ele falou, putz, fizemos aqui uma conta, vamos expandir. Então esse tipo de, ter flexibilidade ajuda, ouvir o time ajuda bastante, assim. Então o Rio a gente está mais otimista, eu não acho que ele vem nessa velocidade de São Paulo, porque São Paulo tem muito mais prioridade em empresas, mas ele está melhor, e o ano passado foi importante para a gente do ponto de vista de absorção de vacância. Excelente. Pode dar uma palhinha do PIB Sumaré também, que a gente PIB Sumaré é um ativo pequeno, ele é um ativo de uns 13.500 metros quadrados em Sumaré. A gente já tinha comentado um pouquinho antes de começar a falar que o setor de logística ele veio muito bem nos últimos anos, ele tinha um desafio que era preço de locação, né? Então a gente viu a vacância reduzindo, mas basicamente 2 mercados conseguiram sustentar preço, aumentar, porque o custo de produção ficou muito caro. Foi Guarulhos e Extrema. Por razões diferentes, né? Extrema até acho que é uma questão fiscal importante. Guarulhos está muito dentro da cidade, assim. Só que agora a gente viu, o preço começou a andar nos últimos meses, eu diria até ano aqui, a gente viu Cajamar voltando, que é uma área super importante, então preços subindo, mesmo interior de São Paulo. Então o PIB nesse momento, ele está dentro de um condomínio, isso é positivo, apesar de pequeno. A gente acha que tem uma liquidez. A gente olha lá também, estamos fazendo um pouco, vendo se a gente consegue lá talvez dividir o galpão, mas a gente está trabalhando ainda para ter um monoinquilino. Também nós temos lá uma pessoa especializada em logística dentro da Kinea, então a gente está fazendo visita, levando os corretores da região, isso é bem importante, principalmente quando você está num ativo um pouco menor, é o cara da região que vai alugar, não é o cara gigante. Às vezes o cara gigante tem uma outra demanda, mas o cara local é muito importante, né? De novo para 13.500 metros. Então, não acho que é uma coisa muito rápida, mas assim, eu acho que tem demanda e lá a gente é muito competitivo de preço. A gente tinha um aluguel razoavelmente baixo lá, então a gente consegue repor o inquilino competitivo, talvez fazendo um ramp-upzinho de aluguel. Eu acho que a gente vai dar notícias boas também, mas não é rapidinho, eu acho que demora um pouco mais. E já abusando, Marcos, vou aproveitar, Marcos, não é toda hora que a gente encontra o homem, não. Não poderia deixar de reforçar. E a questão de venda de ativos? Eu acho que vocês fizeram uma belíssima venda, né? Que inclusive tem um ganho de capital, salvo engano, até 2034 a ser reconhecido aí no resultado do fundo.
E aí, podemos esperar novas vendas, reciclagem de ativos? Eu sei que você tem um carinho especial por vários deles, eu te conheço, Carlos, mas o que você pode dizer pra gente? Eu preciso confessar aqui para você que eu estou menos apegado, assim, acho que ele é importante, a gente entendeu, e quando a gente olhava para os nossos pares, outros fundos da indústria, acho que teve gente que fez esse giro mais vezes, assim, então a gente acha que é importante, porque na verdade quando você dá o ganho de capital, você distribui esse lucro isento para o nosso investidor. Então assim, acho que o momento ele é desafiador, porque muitas vezes os grandes compradores, quando a gente olha os últimos 5 anos, uma estatística que eu vi aqui, que eu acho que é da CBRE, 70% das compras foram feitas por fundos imobiliários. Esse mercado está mais travado, porque as cotas caíram, o juro está alto, mas a gente está aberto, a gente tem sido procurado por alguns compradores. Você tem investidores específicos que ainda tem uma demanda para um prédio bem localizado. Então, assim, acho que ativos que a gente já está talvez carregando há bastante tempo, que tem um lucro para destravar, a gente vai considerar, tá? A gente tá aberto, a gente tem ouvido. Acho que se fizer sentido a proposta financeira, eu acho que a gente vai trazer mais vendas, assim. Acho que a gente mudou nossa cabeça, eu mudei a minha antes de todo mundo, e o time veio evoluindo para isso. Acho que é importante, e você destrava um valor isento que para o investidor faz sentido, porque a cota às vezes não consegue capturar tudo, tem muita volatilidade. Quando eu vendo ali acima de custo de aquisição, no preço de laudo, eu estou referendando também que os laudos são sérios, e eu consigo ir distribuindo isso ao longo do tempo, então acho que é positivo. A gente está focado em fazer isso. Eu acho que o momento é mais difícil por causa do falta de dinheiro mesmo, sendo muito sincero. Você tem grandes compradores da indústria, na verdade é nos fundos, que estão hoje, né, com muitos desafios, assim, do ponto de vista de não ter dinheiro para captar, porque as cotas, a grande oportunidade está hoje no secundário, para o investidor que está nesse momento nos ouvindo. Então acho que tem pouco dinheiro nos fundos. Tem as famílias ou as instituições que precisam, por algum motivo, ter ativos imobilizados, imóveis, e aí eu acho que tem uma oportunidade. E o investidor internacional, ele está mais ausente do Brasil. Esse era um player que sempre vinha em momentos de liquidez mais apertada, mas lá fora também tem muita oportunidade. E aí ele consegue ter um yield muito parecido, sem correr risco fiscal, ou risco de FX, né, de câmbio, essa coisa toda. Então acho que eles estão preferindo focar nos seus mercados core ou outras indústrias, mercados que têm menos discussão de câmbio. Então hoje você tem menos liquidez, mas a gente está aberto e estamos lá sempre conversando com alguém. Acho que se a gente chegar no preço correto, a gente vai vender. Isso está mais claro para a gente agora.